quando a gente pega esses 15 minutinhos e a gente escuta uma música, a gente vai deixando aquilo que a gente passou no dia para trás, né? E a gente vai entrando num clima mais tranquilo, que é como se fosse uma limpeza da mente para receber o conteúdo. Então, eu gosto bastante de fazer isso com vocês. E gosto mais ainda, porque vocês trazem e estão trazendo músicas que eu não conheço. Eu adoro música. Então, eu estou sempre ali adicionando a playlist. Às vezes eu desligo quando a gente sai aqui do nosso encontro, tem música que eu escuto de novo, né? Eu vou lá, não, deixa eu ouvir mais uma vez, que eu gostei daquela música. Tem sido bastante proveitoso isso pra gente. Boa noite! Boa noite, pessoal. Oficialmente, agora já gravando, obrigado, professor Alexandre. Boa noite para vocês que estão aqui, ao vivo conosco. Boa noite para você que vai me ouvir no momento futuro, por meio dessa gravação. Hoje, nós vamos para a nossa primeira aula oficial de conteúdo da disciplina de Economia e Mercados de Capitais. E qual é o tema da nossa aula hoje? Hoje nós vamos tratar a economia e os problemas econômicos. Eu vou só liberar a Tamara aqui na outra sala. Liberado. Saio e volto aqui para nós. Daniel. Já está liberada. Obrigado. Nada. Vocês estão vendo a minha tela cheia? Não, né? Agora estão. O que nós vamos tratar na aula de hoje? Pessoal, hoje nós vamos tratar de 4 assuntos. Nós vamos falar sobre economia, o conceito de economia, o seu contexto histórico, ou seja, a história mesmo de formação, os fatores de produção, nós vamos falar de terra, vamos falar de trabalho, vamos falar de capital. Trouxe um elemento surpresa ali para a gente, que é um outro fator de produção que a gente vai estudar. Vamos falar para que serve os fatores de produção e a gente fecha a nossa aula de hoje falando de problemas econômicos fundamentais. Depois a gente faz a atividade. Beleza? Tranquilos quanto ao programa da aula? Pergunta. E aí não se sintam constrangidos se por acaso a resposta for negativa. É mais para que eu tenha um controle. Vocês leram o material? Mandem um sim, não. Assim, para quem o material é inédito, vai ser uma surpresa, nós vamos ter contato com ele agora. E quem já leu o material, quem conseguiu dar uma passadinha nos slides para ter uma ideia do que a gente vai falar? O Lucas não. A Sibeli deu uma passada. Show. Beleza. Sem problema, gente. Quando a gente... essa pergunta é crucial, por quê? Porque isso vai determinar o tempo que a gente gasta em cada slide, o tipo de aprofundamento que a gente vai fazer, porque tem algumas coisas que são mais simples, né? E aí a gente poderia ter uma dinâmica um pouco mais rápida. Eu vou trazer para vocês sempre uma frase, né, ligada à disciplina, para a gente ganhar também um pouco de cultura em relação àquilo que a gente está aprendendo. E a frase de hoje é a frase do pai da economia, Adam Smith. Olha lá o que ele diz. O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. No fim do dia, isso aqui é uma ideia que a gente vai aprender sobre o egoísmo. Não aquele egoísmo ruim, mas a ideia de cada pessoa buscar a sua realização pessoal e profissional e a economia como um todo se tornar um reflexo disso.
é o que torna, na visão de Adam Smith, a nação rica. Bom, economia. O que é a economia, né? Economia é uma ciência social. Então, diferentemente daquela matéria que vocês aprendem com o professor Alexandre, que é a matemática financeira, a economia não vai tratar aqui da matemática. Ela vai tratar de como as pessoas se comportam na sociedade para fazer a circulação de bens e serviços. Ou seja, é uma ciência social. Nós vamos olhar aqui para o comportamento das pessoas. E as contas ficam a cargo dos administradores, dos matemáticos, dos físicos, e a gente não vai fazer aqui grandes contas. Fiquem tranquilos em relação a isso. Ela estuda o quê? A produção, a distribuição e o consumo. Ou seja, como as coisas são produzidas, como essas coisas se tornam disponíveis para os consumidores e como o consumidor adquire aquilo para si. Esse é o objeto de estudo da economia. O termo economia vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa norma, que significa lei, aquilo que se repete, costume. Daí, se a gente fosse juntar, oikonomos é a regra da casa, a lei da casa, como funciona a casa. De uma maneira geral, a casa representa a nação e as normas, o tipo de comportamento. Então, como funciona o nosso comportamento dentro de um ecossistema que nós chamaremos de economia? Ela estuda também as formas do comportamento humano resultantes da relação entre as necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-las. E aí eu queria chamar uma atenção para essa imagem. O que é essa imagem? Nós temos duas figuras disputando a mesma coisa. No caso ali, nós temos a ideia de 3 pessoas, né? 3 personagens. Mas esse personagem do meio, que poderia ser aqui a representação de um produto ou de um serviço, representa os recursos. E cada ponto ali que é esse personagem, deixa eu até pegar uma caneta aqui para poder mostrar para vocês. Então, esse sujeito aqui com esse daqui representa a sociedade, ou seja, o que é a sociedade econômica? São pessoas que têm necessidades e que estão disputando recursos que são escassos. Não tem recurso para todo mundo. Se tivesse, aqui nós teríamos de ter 2, um para cada um. Não tem apenas um. Então, a economia parte dessa ideia de que os recursos são escassos. E essa ciência está ligada à política das nações, ou seja, a economia nós vamos falar das regras de mercado, nós vamos falar do comportamento das pessoas, mas também a gente vai entrar em políticas estatais. Por quê? Porque o Estado é quem regula a economia. Então, o Estado tem um papel fundamental de regulação. Por quê? Porque uma das principais funções é explicar como funcionam os sistemas econômicos e as relações dos agentes econômicos, propondo soluções para os problemas existentes. Ou seja, muitas vezes essa solução tem que vir pré-montada, né? Dado ao nosso modelo de desigualdade. Então, o Estado também tem um papel de intervenção na economia, a gente vai passar por isso em alguma medida. Contexto histórico. Olha lá as figurinhas para a gente poder ver o que acontece. Ó. Alguém sabe quem é esse cara aqui? Já viram em algum momento da vida? Esse aqui é Platão. E o parceiro dele aqui embaixo é Sócrates. E aqui é a representação, olha aí, ó, na aula de filosofia, é isso aí, Ingrid. E aqui é a representação da Grécia, né, que era uma cidade antiga. Então, o pensamento econômico, ele nasce na Grécia. Platão e Aristóteles, nas suas discussões, discutiam ali, descreviam os problemas do comércio e a riqueza da época. Claro que isso em épocas diferentes,
nós temos acesso apenas aos registros, mas o que nós víamos da obra de Platão e também na obra de Aristóteles são registros de como funcionava o comércio, como funcionava a troca de bens, a permuta de serviços na Grécia Antiga, e como que as pessoas faziam riqueza naquela época. Porém, as ideias econômicas predominavam em torno da Igreja Católica, que gerenciava o comércio. Isso aqui é extremamente interessante, gente, porque a gente está falando de um período clássico em que a Igreja era o poder central. Então, tudo passava pela Igreja. E a Igreja usava uma forma de dominação, de poder, dizendo algo mais ou menos assim: ei, se você fizer da maneira diferente como eu estou dizendo, você está pecando. Se você está pecando, você vai para o inferno. E ninguém queria ir para o inferno, como ninguém quer ir para o inferno. Então a igreja usava desse artifício do domínio ali da verdade, né? Toda a verdade emanava da igreja, para fazer com que as pessoas seguissem exatamente tudo o que ela queria. E a igreja dominava todos os setores, inclusive o setor da economia. Vale dizer que a igreja, agora nem tanto, né? Mas a igreja católica, durante séculos, foi uma das instituições mais ricas em termos de posse, de propriedades, de riqueza, em função desse domínio. Um dos argumentos dos padres, né, do clero, não poderem se casar, não poderem constituir família, era a ideia de que se você constitui uma família, você sendo um padre, primeiro que a sua dedicação à igreja diminui, e segundo que no momento em que você morrer, você vai deixar os seus bens para sua família, para os seus filhos, para sua esposa. E a igreja ela fazia com que o padre não tivesse ali o casamento, porque no momento em que o padre morresse, aquele patrimônio que era dele ficava incorporado à igreja, e a igreja ia angariando terras. Certo? Esse era um primeiro pensamento econômico, uma primeira ideia. Depois, nós chegamos aqui na economia mundial, ou seja, a gente tem alguns registros lá na Grécia Antiga do que seria um princípio de pensamento econômico, mas foi somente no ano de 1776 que surge um sujeito chamado Adam Smith, e ele publica uma obra chamada Uma Investigação sobre as Causas das Riquezas das Nações, que ficou conhecido como As Riquezas das Nações. Nessa obra, o Adam Smith abordou questões como o crescimento econômico, nunca antes falado, abordou questões sobre a ética econômica, aparece o termo educação, a divisão do trabalho, que depois esse conceito vai se aprimorar lá com Taylor, com Ford, no Taylorismo e no Fordismo, e ele já inicia em 1776 a ideia de uma livre concorrência, ou seja, agentes econômicos ofertando o mesmo tipo de serviço para o mesmo tipo de público, ou seja, em modelo de concorrência, e ele começa a falar de evolução social, que é o tema central da sua obra. Por que evolução social? Porque na medida em que a economia se movimenta, as pessoas vão tendo melhor qualidade de vida. E essa melhor qualidade de vida resulta numa evolução social. Ou seja, a nação passa a ser uma nação mais sofisticada. Vamos entender quem foi esse cara? Eu coloquei aqui uma colinha para vocês. O Adam Smith foi um sujeito que nasceu em 1723, faleceu em 1790. Ele foi economista, filósofo social do iluminismo e é considerado o pai da economia moderna. Alguém sabe por que é chamado filósofo do iluminismo? Por que esse termo, iluminismo? E aí, alguém se habilita?
Não? Toda a ciência e todo o pensamento, ou toda a construção do pensamento, estava centrada na igreja. E a igreja era quem detinha o poder da palavra de dizer o que era certo e o que era errado. É o que a gente viu aqui. As ideias econômicas predominavam em torno da igreja. Olha lá o que a Ingrid colocou. Quando as pessoas pararam de ver Deus como o centro do universo e ver o homem no lugar dele. Ilustrações e luzes. Estão aparecendo algumas respostas. Mas a ideia, gente, é que a igreja ela dominava ali o dizer daquilo que era certo ou era errado. E como a igreja detinha esse poder e tirava esse poder de pensamento do ser humano, então, assim, nós passamos por coisas na história que são, no mínimo, assustadoras. Por exemplo, mulheres que eram consideradas bruxas porque tinham determinadas práticas, eram queimadas vivas, filósofos que tentavam trazer um pensamento de emancipação. Nós tivemos ali sujeitos que foram mandados para a fogueira porque tinham um pensamento científico. A ideia de, por exemplo, Galileu, enfim, esse período em que a igreja dominava a fé, a economia, a ciência e tudo aquilo que fazia parte da sociedade, ficou conhecido como o período das trevas. Quando a ciência teve uma emancipação, quando a filosofia teve uma emancipação, quando os pensamentos filosóficos e científicos foram trazidos e valorizados, eles foram trazidos para onde? Foram trazidos para a luz, para que todos pudessem ver. Eu não estou dizendo que a Igreja Católica é uma grande vilã, não é isso, e meu respeito a todas as pessoas que são católicas. Mas eu estou dizendo que religião é religião, ciência é ciência, filosofia é filosofia. Então, a Igreja ela não tinha condições, como ela fez por século, de dominar todos os espaços. E quando esses outros modelos de pensamento, que é o pensamento científico e o pensamento filosófico, veio à tona, as pessoas se viram libertas, intelectualmente falando. E aí ficou conhecido como um período de luz. Por isso que ele é um filósofo do período iluminismo, né? Filósofo social do iluminismo. É uma era em que o pensamento científico e o pensamento filosófico estava sendo valorizado. E quais eram as ideias de Smith, né? O que ele dizia? Olha como ele era bonitinho lá com né, um negócio. Eu queria ter cabelo para fazer isso. Eu ia colocar um bob na ponta e deixar o meu igual. Inclusive ia pintar de branco. Ai, professor, não viaja. Volta para o conteúdo que é melhor. Concordo com vocês. Bom, Smith dizia o seguinte: a economia se move pelo interesse privado dos indivíduos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ô Ingrid, você é extremamente egoísta. Ô Lucas Gabriel, você também. Guilherme, nem se fala. Ana Shirley, Cibele, professor Daniel, todos os outros, vocês são egoístas. Por que ele dizia isso? Ele diz assim, olha o exemplo que eu trouxe para vocês para tentar tornar essa ideia mais didática. A economia se move pelo interesse privado dos indivíduos. Professor, explique isso para mim. Olha aqui, um trabalhador não se levanta toda manhã apenas porque ama o seu trabalho ou porque ele deseja praticar o bem, partindo da ideia que o trabalho é uma coisa boa. Ele sabe que precisa dessa ocupação para sobreviver. No entanto, com este gesto, ele ajuda toda a sociedade, pois graças ao seu esforço, as pessoas que dependem dele também são beneficiadas. É mais ou menos assim. Vamos pegar um exemplo clássico de uma profissão. Coleta de lixo. Vocês produzem lixo, assim como eu também produzo lixo.
E na semana, tem dias específicos em que vocês recolhem o lixo da casa, colocam num determinado lugar, passam um caminhão e levam aquilo para longe de você. Então, imagine uma sociedade em que não houvesse a coleta de lixo. Imagine na sua casa o lixo acumulado por 3 semanas. Onde você enfiar tanto lixo? O que você ia fazer com tanto mau odor? E a produção de gases tóxicos? Então, a gente tem uma ideia de que o trabalho da pessoa, do lixeiro, da pessoa que trabalha com coleta de lixo, é um bem para toda a sociedade. Certo? Até aqui, você não tem como discordar de mim. Se não passa o profissional da coleta de lixo, não pega o seu lixo, põe no caminhão, e o caminhão leva aquilo para um aterro, para um depósito, para um lixão, para um terreno, a sua vida ia ser um caos. Então, o trabalho é bom. Só que o lixeiro, ele não acorda às 5 horas da manhã e vai para o caminhão e fica correndo atrás do caminhão, sobe no caminhão, desce do caminhão, pega lixo, joga o lixo. Ele não faz isso porque ele ama aquilo. Ele pode até amar, porque é um trabalho digno, é um trabalho honesto, é um trabalho bom, e o lixeiro pode dizer, eu amo meu trabalho. Tudo bem. Mas assim, será que ele faz isso só por amor ao trabalho? Será que ele faz isso porque ele tem essa consciência que se ele não fizer, a sua vida vai ser um caos? Ou será que ele faz isso porque ele precisa do salário para sobreviver? Será que ele faz isso porque no final do mês, lá no 5º dia útil, ele vai receber uma remuneração, um vale transporte, um vale alimentação, ele vai ter ali um 13º, ele vai poder curtir férias? Opção 3, a Sibeli colocou. Então a gente diz assim, o lixeiro é um egoísta. Ele não está pensando no seu bem-estar, ele está pensando no bem-estar dele, que ele precisa daquele dinheiro. Se a companhia de lixo olhar para o lixeiro hoje e falar, a partir de hoje não tem mais salário, pergunta, opção A, amanhã ele acorda às 5 da manhã e vai buscar o lixo. Opção B, ele não levanta às 5 da manhã e não vai buscar o lixo. Vocês acham? Se a companhia chegar e falar, não temos mais condições de pagar salário, não vamos pagar nada para ninguém. Ele continua trabalhando por amor ou ele para de trabalhar? Eu imagino que ele para de trabalhar. Parando de trabalhar, ele revela o seu lado egoísta de um sujeito que está buscando a satisfação dos próprios interesses. E o Adam Smith, de uma maneira científica, eu diria, porque ele é o filósofo social, sobretudo, nada mais é do que um sujeito que observa o comportamento da sociedade, observa o comportamento das pessoas e traduz aquilo em palavras. Então, ninguém antes tinha visto o lixeiro como um sujeito egoísta. Aí o Adam olha para o lixeiro e fala assim, tira o dinheiro dele, tira o salário. Se tirar o salário, ele para de trabalhar. Então, ele é egoísta. Com certeza, Lucas. Com certeza. Por quê? Você está aqui estudando para ter condições de, com mais conhecimento, conseguir um cargo melhor e um salário melhor. É óbvio que o seu trabalho vai beneficiar a sociedade, assim como o trabalho do lixeiro vai beneficiar a sociedade. Mas o interesse primeiro é em você. Quando você vem aqui estudar, você primeiro está pensando no seu crescimento profissional. Depois você está pensando no que o seu crescimento profissional vai levar para o outro. É meio duro, né, falar isso. Nossa, professor, você quebrou todo o romantismo. Bem-vindos. Economia, sociologia na veia. Aqui a gente vai falar a verdade. Esse é
o fundamento e a base do pensamento de Adam Smith. Só que isso não é ruim, isso não deve ser mal visto. Pelo contrário, ele diz o seguinte: graças ao seu esforço, as pessoas que dependem dele são beneficiadas. Então, assim, o seu pensamento egoísta beneficia o próximo. Seja o próximo que está do teu lado, ou seja um próximo que não está tão perto assim. Quem seria o próximo do teu lado? Imagine o seu pai, que está trabalhando para sustentar você. Você é o próximo que está do lado dele. Quem é o próximo que não está tão próximo? O sujeito que colhe os resultados do trabalho do teu pai, por exemplo. No nosso exemplo aqui, seriam as pessoas que colocam o lixo para fora. Essa é a primeira ideia que o Adam vai trazer na Riqueza das Nações. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: se cada pessoa for egoísta o suficiente para buscar a satisfação dos próprios interesses, a nação vai progredir. Ou seja, o egoísmo individual de cada indivíduo de uma sociedade buscando a satisfação de seus interesses pessoais faz com que a nação, de um modo geral, tenha progresso. Por quê? Porque você vai ter pessoas mais qualificadas, com serviços cada vez mais qualificados, e haverá maior circulação de riqueza. Essa é a riqueza de uma nação. A riqueza de uma nação consiste num conjunto de pessoas egoístas. E todo mundo é beneficiado. E o Adam vai dizer isso por quê? Porque ele estimula o egoísmo? Não é essa a ideia. A gente tem que romper com o paradigma de que o egoísmo é algo ruim, porque a gente está acostumado a lidar com o egoísmo quando a gente quer xingar alguém, a gente olha, você é muito egoísta, quando a pessoa não quer dividir algo. Mas não é nesse sentido. Ele está dizendo assim, imagina a Cibele, me permita usá-la como exemplo. Imagina a Cibele não se preocupando mais com os seus interesses pessoais. A Cibele, ela viva la vida, como diz lá na música do Coldplay. Ou, para quem gosta de um negócio mais brasileiro, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E a Cibele vive a vida dela assim. Eu não tenho interesses pessoais. Eu não tô nem aí. Se tiver, tem. Se não tiver, muito que bem. E tá, vambora. Se a Cibele tiver esse pensamento desprendido da vida, deixa a vida me levar, ela não vai percorrer os seus sonhos, os seus objetivos. E aí, ela não vai conseguir contribuir para a sociedade. Vocês já passaram, gente, pelo centro da cidade? Olha aí, Sibeli, voltou bem na hora. É uma coisa cósmica, uma comunicação de áurea. Vocês já passaram, gente, pelo centro da cidade de São Paulo? Na verdade, isso tem em todo lugar. Mas especificamente ali no centro, próximo da região da Sé, da Santa Ifigênia, onde tem um monte de morador em situação de rua. Sobretudo ali na Santa Ifigênia, que tem aquela região da Cracolândia, que são aqueles dependentes de usuários de droga, aquelas pessoas que estão numa condição deplorável, todas jogadas no chão. Vocês já viram isso de perto? Vocês estão aí? Quem está aqui comigo? Cadê vocês? Não, Sibeli nunca viu. No centro da cidade isso acontece. Em todos os lugares da cidade acontece. Você acha o mendigo, né, o morador em situação de rua em todos os lugares, mas na região central eles são muitos. Quando você passa por esse local e você vê ali 50 deles parados, jogados na rua, no chão, você diz assim, não são pessoas egoístas, não são pessoas que estão preocupadas com o seu crescimento pessoal e profissional, não estão preocupadas com a busca e a satisfação de seus interesses. Eles estão
Tipo assim, se eu conseguir comer, ok. E é o que basta. Imagine uma sociedade inteira de pessoas assim. Ia ser uma verdadeira miséria, ia ser uma verdadeira desgraça, ia ser um país fadado ao fracasso, uma nação inteira fadada ao fracasso. E o Adam Smith vai dizer, isso não pode acontecer. Nós precisamos de pessoas que tenham o interesse pessoal, egoísta, de buscar as suas realizações. Porque quando nós juntamos todas essas pessoas e colocamos ela na sociedade, a gente vai ter uma grande engrenagem girando, que é a circulação da economia, que é todo mundo correndo. Aquela coisa que a gente brinca, selva de pedra. Vamos embora. Todo mundo está batalhando para ter um lugar ao sol. Essa é a ideia do pensamento econômico. Vamos para uma segunda ideia, ainda no nosso amigo Smith, a metáfora da mão invisível. Quem já ouviu falar da mão invisível? Ah, professor, parece nome de filme de terror. Não é, mas é quase. A metáfora da mão invisível se torna a figura mais famosa da economia. E o lema é liberalismo econômico. De novo, vocês vão observar na história que a história ela faz assim, ela tem um pico e um pico, um pico e um pico. Por quê? Imagine uma pessoa que ficou presa há muito tempo. Essa pessoa que ficou presa há muito tempo, quando ela sai, ela não quer mais sair da rua, ela quer ficar na rua o tempo todo, porque a liberdade para ela é um valor muito grande. Então, o período do iluminismo é um período em que você tem muita teoria, e muita teoria ruim, coisa que não dá para aplicar. Mas todo mundo queria ser cientista, todo mundo queria ser filósofo. Por quê? Porque veio de um período em que estavam aprisionados nas trevas, no controle da igreja. Então, quando a gente fala de liberalismo econômico, é uma época em que, assim, tudo pode. Se você olhar, você vai falar, professor, mas não dá para ser assim. Eu sei que não, mas naquela época dava. Por quê? Porque o período anterior não podia nada. Então, a gente está num momento de euforia da história. E o Adam Smith, ele fala que nesse momento de euforia, em que tudo é liberado, que é essa época de liberalismo econômico, e que as pessoas têm poder para fazer o que quiserem com seus recursos, ele diz que terá uma mão invisível que conduzirá o mercado. Essa mão invisível são as regras de mercado. O conceito é utilizado para explicar as leis e o ajuste entre oferta e procura. Vou dar um exemplo. Imagine que vocês estejam na praia. Olha que imagem boa. Dá até vontade de fechar o olho, né, para imaginar. Vamos lá. Fecha o olhinho todo mundo. Você está na praia agora. Mas assim, você não está em qualquer praia. Você está numa praia de Natal. Aquela areia fofa, aquele mar azul. Chega uma hora que o mar se confunde com o céu. Você não sabe quem está mais azul, se é o mar ou se é o céu. Você entra um pouquinho assim na água, você consegue ver o seu pé lá embaixo, tartarugas. E tá um sol de 38 graus, escaldante. E o dia tá maravilhoso, não tem uma nuvem. Depois de algum tempo, pouco tempo eu diria, umas 2 horas na praia, você resolve fazer uma caminhada. E você caminha ali pela orla da praia. E num dado momento, aquele sol de 38 graus vai fazer com que você sinta uma vontade imensa de se refrescar. E o que você mais quer naquele momento é um copo com água bem gelado para que você possa se refrescar. Mais ou menos, né? Pode ser uma cerveja, um suco, uma caipirinha, mas vamos dizer aqui que vocês estão querendo um copo com água bem gelada. E vocês, a gente tem aqui, vocês são mais ou menos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês são 5. Só que só tem 2 copos de água.
e eu estou vendendo esses 2 copos de água. Vocês são 5. A pergunta é, tem água para todo mundo? Não, não tem água para todo mundo. Quanto custa um copo de água? Ah, um copo de água, professor, custa R$1. Tudo bem. Mas espera aí, eu tô na praia, tá um calor, você tá morrendo de sede, todo mundo quer comprar, eu não tenho para todo mundo. Desculpa, eu vou vender o meu copo de água por R$5. Pô, mas ele vale R$1. Desculpa, eu vou vender por 5. A pergunta é, vamos pegar o Lucas Gabriel. Lucas, morrendo de sede, numa paisagem fenomenal, você paga R$5 no copo de água? Ou você vai ficar morrendo de sede? E aí? Paga ou não paga? Ingrid, você paga? Ana Shirley paga? Guilherme paga? E aí, respondam. Ah, Ingrid, se eu tiver com muita sede, sim. Você tá com muita sede. Tá 38 graus. 38 graus na sombra. Melhorou agora? Gente, o que eu estou dizendo? Se eu tenho... Concordo com a Ingrid e ainda prezo pela garrafinha. É isso aí, Guilherme. O que eu estou dizendo? Se eu tenho muita procura, 5 pessoas procurando e pouca oferta, só 2 copos de água para 5 pessoas, parece aqueles negócios, né? 2 pratos de tigre para... Não é trava-língua. 2 copos de água para 5 pessoas com sede. Eu tenho mais procura ou eu tenho mais oferta? Eu tenho mais procura. Se eu tenho mais procura e menos oferta, o que eu faço com o preço da oferta? Eu subo. Por quê? Porque vocês acabaram de me dar a resposta. Se eu vender por R$5, o Guilherme compra e a Ingrid compra. Eu vou ganhar R$10. Se eu vendesse a R$1, só ia ganhar R$2. Agora imagine que não tá sol. Nós estamos em São Paulo, um local que você entra em qualquer boteca e pede um copo de água, a pessoa te dá. Eu tenho 5 garrafinhas de água e 2 pessoas só com sede. Aí a pergunta é, eu tenho mais demanda ou eu tenho mais procura? Desculpa. Eu tenho mais oferta ou eu tenho mais procura? Eu tenho mais oferta. Se eu tenho mais oferta, eu tenho que diminuir o meu preço. Senão eu não vendo. Essa regra, essa dinâmica, essa operação do preço subir e o preço descer, eu pergunto para vocês, tem uma engenharia por trás disso? Tem alguém que corre lá no vendedor de água e fala, meu, aumenta o preço aí. Ou é uma coisa que ele percebe ali no dia a dia, ele fala, meu, tá acabando a água, tá todo mundo querendo água, eu vou aumentar o preço. Ou ele chega no final do dia, o cara do sorvete, poxa, eu não vendi quase nada, deixa eu diminuir para eu voltar com o carrinho vazio. Isso não é uma coisa meio natural? E que não precisa ter uma formação econômica para fazer? A pessoa simplesmente faz. O sujeito ele pode ser um vendedor de água analfabeto. Ele pode nunca ter lido um livro na vida dele. Ele pode nunca ter frequentado uma sala de aula. Mas ele não tem essa consciência de que se tem mais gente pedindo, ele aumenta o preço. Se tem menos pessoas pedindo, ele diminui o preço. Ele não tem essa consciência. Essa consciência, Adam Smith chamará de mão invisível. Ele diz assim,
há uma mão invisível operando o mercado. Esse é um exemplo do que essa mão invisível faz. Ou seja, você olha para a sociedade, observa o comportamento das pessoas, percebe que isso aconteceu e você diz, como que isso aconteceu se ninguém ensinou para ele isso? Há uma mão no mercado, há uma mão invisível que faz com que as pessoas... A ideia de mão, gente, é por causa do fantoche, né? Então, ele diz assim, as pessoas agem de acordo com essa mão. Só que ninguém está vendo essa mão, porque não foi ninguém que criou essa ideia. É o mercado. A economia é viva. Muito louco, né? Esse é um segundo pensamento do Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações. Isso nós ainda estamos no contexto histórico. Vamos dar um pulo aqui, dar um salto na história. A gente viu ali o conceito clássico e agora a gente chega nos anos 80, em que surge a escola neoclássica. O que é a escola neoclássica? Neo é novo, clássico é antigo. Ou seja, tinha um pensamento clássico, que é o pensamento de Adam Smith, o pensamento antigo, e aí vem um sujeito e fala, olha, esse pensamento, ele é top, só que ele precisa de alguns ajustes. Aí ele vai lá e faz alguns ajustes, e torna aquele pensamento novo. Mas se você olhar para aquele pensamento, é o mesmo pensamento, só está um pouquinho modificado. Por isso que vem esse termo, neoclássico, ou seja, é o novo antigo. Atemporal? Não. Não. A ideia não é de atemporalidade. A ideia é, você pega uma coisa antiga, faz algum ajuste e traz aquilo à tona de novo. Quando você olha para essa nova construção do pensamento, você vai perceber que todas as bases são as mesmas daquilo que está lá atrás, só que algumas coisas diferentes. Vou dar um exemplo e acho que vocês vão entender. Vou dar um exemplo da moda. As pessoas, durante um tempo, usavam a calça que tinha a parte de baixo bastante larga. E elas chamavam aquilo de calça boca de sino. E era muito famosa, né? As pessoas usavam aquilo quando saíam. Passou um tempo, as pessoas começaram a usar calça com a boca mais apertada. São as slims, skinnies, enfim. Mudou-se o comportamento. Aí veio alguém, olhou para a calça boca de sino e falou, poxa, essa calça é legal pra caramba. Eu só precisa mexer uma coisinha ou outra. E aí traz e chama de calça flare, que está na moda de novo. A calça não é atemporal, mas você fez uma pequena modificação numa coisa do passado e trouxe para o presente. Essa pequena modificação é o que você trouxe de novo. É o neo. Neo, em grego, é novo. E isso é uma coisa do passado, é uma coisa clássica. Então, quando a gente fala de uma escola neoclássica, é uma escola que traz algo de novo no pensamento antigo. Legal até aqui? Ai, professor, que chique, estamos tendo aula de grego. Aqui é a Fátima, malandro. Aqui é assim. A gente navega em vários mares. Bom, nessa escola neoclássica, foi introduzida ideias de novas produções. Ou seja, uma nova construção do pensamento econômico. Quem foi o autor disso? Foi esse sujeito, olha que bonitinho ele. É o John Maynard Keynes. Ficou conhecido mundialmente pela teoria keynesiana, né? Que é a teoria advinda do seu sobrenome, Keynes. Ele analisou a Grande Depressão, foi um período da história, né? Foi em 29, e viu a economia ruir. Teve um período da história, em 1929, que a economia degringolou. Assim, teve a quebra da Bolsa de Nova York, o mundo quebrou. E a gente achou até que não ia se levantar. Foi chamado, ficou conhecido nessa época como a Grande Depressão. E o Keynes
foi um sujeito que olhou para esse período e fez uma análise. E ele falou assim, a gente consegue se recuperar usando as mesmas bases do passado, mas com algumas modificações. Então, ele é autor de uma construção de um modelo de pensamento econômico e que depois, inclusive depois da sua morte, a teoria dele foi amplamente utilizada para muitas coisas. Tem gente na vida que faz isso, né? Que desenvolve uma ideia e ele nem está pensando a magnitude da sua ideia. E essa ideia vai ganhando corpo, né? E foi o que aconteceu com Keynes. O Keynes não era um matemático, inicialmente ele não pensou no modelo matemático, mas a sua teoria ganhou uma expressão tão grande que os matemáticos começaram a construir fórmulas em cima do pensamento keynesiano. Olha que massa. Eu não vou entrar tanto em Keynes, por quê? Porque se vocês olharem lá no programa, a gente vai ter uma aula só para falar de Keynes, tamanha a sua importância para a economia. Então, a gente guarda para aula específica, mas aqui a gente dá uma ideia geral. Quem foi esse sujeito? Um economista, ficou conhecido como fundador da macroeconomia, né? Olhando a economia como um todo, e destacou-se pela obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Aqui a gente já começa a entrar em elementos da economia. Isso foi publicado em 1936 e o Keynes defendeu a natureza instável do capitalismo e a sua incapacidade em promover o bem-estar da sociedade. Olha que negócio louco. O capitalismo, como modelo econômico, é o modelo que a gente está. Tem diversos modelos, né? Nós temos o socialismo, que foi um modelo utilizado pela União Soviética. Nós temos o capitalismo, nós temos o comunismo. Qual é o modelo que a gente adota? Principalmente aqui no Ocidente, né? Do hemisfério de Greenwich para cá. O modelo capitalista. Eu tinha uma professora que falava, o capitalismo é a exploração do homem pelo próprio homem para se obter lucro. Mas é isso mesmo. O modelo capitalista é um modelo de exploração, não aquela exploração desleal, ilícita, nada disso. Mas, por exemplo, vocês todos trabalham, ou a maioria de vocês trabalham. O que vocês são? Vocês são explorados, não no mau sentido, mas alguém explora de você a sua mão de obra, te paga um salário por isso, só que o que você produz é maior do que aquilo que você ganha, certo? Então, você produz isso e você ganha isso. E essa janela aqui é o lucro do seu patrão, que Karl Marx vai chamar de mais-valia, né? Que é o resultado do seu trabalho. O Keynes, ele analisa esse modelo capitalista e diz assim, olha, nesse modelo não dá para garantir o bem-estar das pessoas, porque o capitalismo trabalha com instabilidade. E aí se rompe uma coisa que era chamada de welfare state, que é o estado de bem-estar social. O Keynes, ele vem e diz assim, o welfare state não rola. Nós estamos no workforce state, ou seja, não é um estado de bem-estar social, é um estado de instabilidade social, que é causado pelo capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é competição. E se o capitalismo é competição, a competição é marcada por ganhos e derrotas. Não tem uma competição que todo mundo ganha, senão não é competição. Na competição, para alguém ganhar, alguém necessariamente precisa perder. E essa pessoa que perde, ela vai lá para o pico de baixo. Ela tem a capacidade de se reinventar, só que ela passa por instabilidades. Então, assim, se você tem uma insegurança dos seus ganhos, você não tem como ficar bem, né? Você fica sempre instável.
No capitalismo, a taxa de estresse é muito maior. Vamos entrar agora, moçada, em fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Vimos o conceito de economia, vimos a sua contextualização histórica, passamos por alguns marcos importantes da economia, que são frutos do pensamento de Adam Smith e também de Keynes. E agora a gente entra no objeto da economia, que são os fatores de produção. Os fatores de produção são um conjunto de elementos indispensáveis a um processo produtivo. Ou seja, tudo na economia precisa passar por um processo produtivo. E esse processo produtivo é fruto de alguns fatores de produção. Quais são eles? Vamos entender um a um. São 3 os principais e depois a gente vai falar de 2 adicionais, que é da teoria moderna. Todos os recursos naturais, no fator de produção terra, estão incluídos nesse elemento. Sejam aqueles que estão acima ou abaixo dela. Então, dessa forma, florestas, minas, água, ar, energia, tudo isso está ligado ao conceito de terra. Todo e qualquer meio proveniente da natureza e aplicado na produção é considerado grupo terra. Então, assim, por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma folha de sulfite. A folha de sulfite precisa passar por um processo de extração de celulose antes de virar folha de sulfite. Ela é uma árvore. Se ela é uma árvore, em algum momento ela precisou ser plantada. Ela está dentro do grupo terra. Ou seja, aquilo que vem da natureza. Tudo aquilo que é proveniente da natureza está dentro do grupo terra. É a partir desta ideia que começam, alguns anos depois, a conscientização de preservação. Quando se fala assim, precisamos cuidar do meio ambiente, é mais ou menos isso. Tudo vem do meio ambiente, é um ecossistema equilibrado. Se você destrói esse ecossistema, você não tem mais como produzir. Por exemplo, sem árvore não tem o papel. Então, se o papel é importante para a sociedade, preservem as árvores. A ideia de preservação ambiental, de preservação do meio ambiente, vem desse contexto. Por quê? Os antigos tinham um conceito errado de que alguns fatores de produção eram ilimitados. E eles achavam que o fator terra era ilimitado. Por exemplo, faça isso. O que você levou para dentro de você? Oxigênio. Você respirou, né? Você inspirou e expirou. Você passou pelo processo de respiração. Aí as pessoas dizem assim, ó, tem muito ar. Se tem muito ar, o ar é ilimitado. Então a gente pode fazer o que a gente quiser com ar. E aí a gente começa a ver aqueles ambientes, como por exemplo a China, em que se jogam tantos poluentes no ar, tantos poluentes, que o ar já se torna impróprio para a respiração. Então, assim, na China, em alguns lugares da China e do Japão, eles já usavam máscara muito antes do coronavírus. Por quê? Lá a máscara não era para proteger do vírus, mas era para filtrar o ar extremamente poluído. Por quê? Houve uma interpretação errada de que o ar era um recurso ilimitado. Não é, se você destruir, ele acaba. Ele se torna impróprio para o uso, que é a própria sobrevivência. Então, algumas ideias, como o protocolo de Kyoto, que teve lá no Japão, aquele G20, G35, aqueles acordos planetários de preservação ambiental, vem em função da análise dos fatores de produção. Primeiro fator de produção, qualquer recurso proveniente da natureza está dentro do grupo chamado terra. Segundo fator de produção, trabalho. Este elemento pode ser denominado como recursos humanos. Fazem parte dele as horas de trabalho na produção e também o conhecimento.
a técnica e a capacidade de quem está envolvido no processo. Dedicado inteiramente à atividade humana, o trabalho congrega todos os tipos de esforço, físico ou mental, que o ser humano emprega para produzir. Então, olha aqui que bacana. De um lado, a gente tem um trabalho mais intelectualizado, do outro lado, a gente tem um trabalho mais braçal, e no meio, a gente tem aqui um pacotinho de profissões. Mas, por exemplo, qual é o fator de produção que eu estou colocando aqui neste momento? É o fator trabalho. Porque eu não estou usando necessariamente... Ah, professor, você está usando o ar para respirar, porque se você não respirar, você estaria morto e não consegue dar aula. É filosofia demais. Não vamos entrar nesse nível. Mas eu não estou usando nenhum fator da terra para dar essa aula aqui para vocês. Diferentemente do agricultor. Ah, mas aí você está usando um computador. Ah, tudo bem, então nesse sentido sim. Mas o trabalho, como fator de produção, é destinado à análise daquilo que é desenvolvido pelas pessoas. Seja intelectualmente falando ou fisicamente falando. Próximo fator de produção, capital. Capital é equivalente aos bens de consumo e se refere ao conjunto de elementos materiais que apoiam a produção. É uma outra coisa que a galera erra direto. O pessoal acha que capital é dinheiro. Capital é dinheiro, mas capital não é só dinheiro. Pode ver que o dinheiro está aqui, mas a gente tem mais coisas, como, por exemplo, máquinas industriais, equipamentos. A definição mais básica dessa aplicação na cadeia produtiva é como um bem é usado para produzir outros bens. Então, quando você tem um bem produzindo outro bem, por exemplo, uma máquina que produz garrafa plástica. A máquina é um bem, a garrafa plástica é outro bem. Qual é o fator de produção? Capital. Como que o dono da empresa faz essa leitura? Quanto custa a máquina? Quanto eu tenho que investir? Ele bota dinheiro. Só que o dinheiro dele se transforma nisso aqui. Se transforma num bem de consumo que vai produzir um outro bem de consumo. Então, o fator de produção capital não é somente o dinheiro, embora você use o dinheiro para comprar o fator. Mas ele pode ser considerado como todo um complexo de equipamentos. Inclusive, gente, vocês vão aprender isso depois, vocês que estão aqui no curso de administração, quando eu compro um equipamento, tipo, eu compro um computador aqui para a empresa, esse computador é um fator de produção capital, porque ele é um recurso. Como ele não é dinheiro na conta, ele passa a ser um patrimônio da empresa. Então, a empresa, eu paguei 10 mil reais no computador. Aí eu posso dizer que a empresa tem 10 mil reais, ela não tem aquele dinheiro no banco, mas ela tem um equipamento que vale 10 mil reais. Então, a empresa tem um valor de mercado que vai considerar aquele 10 mil reais. Entendeu? Tá claro para vocês ou ficou confuso? Se tiver confuso, avisem, que a gente volta. E aí, moçada? Por enquanto, de boa. Claro, igual a fumaça do slide. Boa. Então, gente, esses são os principais fatores de produção da teoria clássica: terra, trabalho e capital. Todo bem que for colocado à disposição no mercado terá um desses eixos ou todos esses eixos na sua cadeia de produção. Qualquer coisa que você pegar, você vai ter que ter o trabalho, a terra ou o capital. Nem sempre você consegue ter os três. Às vezes você vai ter só um, às vezes você vai ter dois, às vezes você vai ter os três. Mas tudo que é colocado à disposição das pessoas no mercado passa por esses fatores de produção. Aí, na teoria moderna,
vêm alguns pensadores, né, que são economistas da nova era, e eles falam assim, olha, esses 3 fatores, show de bola, a gente concorda. Porém, tem mais alguns. E aí eles vão trazer mais 2 fatores de produção, que é a capacidade empresarial e a capacidade tecnológica. Dentro da capacidade tecnológica, eles trazem a invenção, a inovação e a operação. A invenção é a capacidade de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, quando você cria uma coisa nova, você não pode dizer que essa coisa nova está dentro do trabalho, que é o fator humano. Porque o fator humano, no trabalho, já está empregado numa coisa específica. Então, eu estou dando aula para vocês de economia. Isso é específico. Fator de produção, trabalho. Agora, eu estou aqui querendo desenvolver uma coisa nova que eu nem sei para que é. Ah, isso não é mais trabalho. Isso é capacidade tecnológica. Inovação é a capacidade de aplicar a tecnologia no processo produtivo. Ou seja, eu desenvolvo a tecnologia, que é o capital, só que eu aplico essa tecnologia no processo produtivo, que a gente vai ver futuramente a substituição de pessoas por máquina, por exemplo. E a operação é a capacidade de operar as atividades de produção. Aí aqui é a mão na massa. Isso está dentro de capacidade tecnológica, que nas empresas, quando a capacidade tecnológica é absorvida, nós chamaremos isso de patrimônio intangível. Vou te dar um exemplo. Imagine a Ingrid que tenha uma empresa. E aí ela contrata a Cibele para desenvolver para ela um software de gestão. E a Cibele, muito inteligente, vai lá, olha aí, ó, Lucas, a empresa Brigadeiro Feliz. Vamos resgatar a nossa empresa Brigadeiro Feliz. E a Cibele, ela diz para a Ingrid assim, Ingrid, eu até desenvolvo esse software para você. Porém, todavia, entretanto, eu vou te cobrar R$10.000 de salário todo mês durante um ano. E a Ingrid, muito esperta, fala, não tem problema, eu pago. E aí ela paga para a Cibele R$10.000 de salário todo mês durante um ano, tem um custo de R$120.000. E no final do ano o software está desenvolvido. E aquele software tem um valor de mercado, dado a economia que ele gera, que ultrapassa os R$120.000, que seria, em tese, o custo de produção do software, que é a intelectualidade Só um minutinho, gente. Deixa eu voltar aqui para cancelar a gravação. Que seria a intelectualidade da Cibele, certo? E esse software, que é extremamente econômico e vantajoso, tem um valor de mercado de R$500 mil. Nossa, professor, R$500 mil é muito dinheiro. A Ingrid só gastou para fazer esse software R$120 mil. Não tem problema. Esse R$500 mil vai ser incorporado no valor da empresa como valor intangível, ou seja, aquilo que você não pode pegar. Embora o custo seja baixo, a valorização é muito grande. Como que nós chamaremos isso? Capacidade tecnológica. Professor, entendi o exemplo. Materializa numa coisa prática. Você tem uma empresa como a Amazon que vale milhões e milhões. Aliás, desculpa, que vale bilhões e bilhões. Você tem uma empresa como a Microsoft que vale bilhões. O que a Microsoft faz? Ela faz os e-mails, o software, né? O Word, o Excel, o PowerPoint. Qual é o custo para se fazer o PowerPoint, o Word, o Excel? Vamos chutar, R$100 milhões. Quanto vale a Microsoft? R$1 trilhão. Um exemplo aqui. Poxa, ela vale muito mais do que ela gastou para produzir.
como nós chamaremos esse fator de produção? Ele não se encaixa no trabalho, não se encaixa na terra e ele não se encaixa no capital. Mas ele se encaixa na capacidade tecnológica. Novidade do século para melhorar a teoria clássica. Aí você me pergunta, professor, para que servem os fatores de produção? Terra, trabalho, capital, capacidade empresarial e capacidade tecnológica. Para que serve tudo isso? Bom, algumas coisinhas que nós vamos ver agora. Primeiro, adaptabilidade. São características dos produtos que podem ser multifuncionais. É o caso, por exemplo, da água. A água está dentro do fator terra. Mas com a água você realiza o preparo de um alimento, a confecção de uma embalagem, a limpeza de produtos. Tudo depende da conveniência do produtor. Ou seja, a água sozinha, fator terra. Mas se incorporada à capacidade do ser humano de fazer novas coisas, a água passa a ser um outro fator de produção. Por exemplo, quando você prepara um arroz, você usa água. A água, ela se adapta a um outro produto para ter uma finalidade diferente. A água não é nem água e nem arroz. O arroz como grão não é nem grão e nem água, mas no final você tem um produto. Complementariedade representa a capacidade dos fatores de se tornarem interdependentes em uma determinada função. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. O conceito utilizado lá naquele filme que eu indiquei para vocês do Chaplin, né? Tempos Modernos. O funcionário é um fator trabalho, que é o fator humano. E ele é utilizado como operador da máquina. Então, o funcionário opera a máquina. A máquina é fator capital, porque é recurso. Só que sem o funcionário, a máquina não funciona, porque você precisa do funcionário para mexer na máquina. E sem a máquina, o funcionário também não vai conseguir fazer, porque aquele produto foi automatizado. Então, olha que parada louca. Você tem a complementariedade, ou seja, é interdependente. O funcionário depende da máquina e a máquina depende do funcionário, porque funcionário sem máquina não produz. Máquina sem ter o operador da máquina também não produz. Então, esse fator de produção precisa de um complemento. Vamos ver mais um? Escassez. Quem assistiu aquele filme da Disney? Wall-E. Os seres humanos deixam a Terra depois de terem esgotado todos os recursos naturais disponíveis, né? É um filme que vem para conscientizar as crianças e também a nós, adultos, de que os recursos são escassos. Todos os fatores de produção... Gente, grave isso aqui, por favor. Todos os fatores de produção possuem um limite de uso, um ponto de escassez. Assim como a água não é infinita, o número de cidadãos economicamente ativos não é, o capital também não é. É apenas um bem que depende de outros. Então, assim, a gente precisa ter, economicamente pensando, a ideia de que os fatores são escassos. E, por fim, substitutividade, que é a substituição do trabalho humano na cadeia produtiva, para indicar a capacidade, por exemplo, de outros fatores de produção. É a capacidade tecnológica. Quando você tem, por exemplo, no prédio, o porteiro, e num dado momento você não tem mais o porteiro, você tem uma secretária eletrônica que te manda para uma central, e nessa central ela colhe algumas informações suas e te libera para acessar o prédio. A mão de obra foi substituída? Não totalmente, porque você ainda tem uma pessoa na central. Só que aquela pessoa que está na central, ela atende a 3, 4 prédios. O porteiro só atendia aquele prédio. Então, nesse caso, a substituição foi parcial. Você substituiu uma parte da mão de obra. Às vezes, você consegue substituir a mão de obra como um todo. Esse é uma das finalidades do fator de produção. Problemas econômicos fundamentais. A gente está caminhando já para o final e vamos trabalhar agora alguns problemas que surgem quando a gente analisa os fatores de produção.
a administração das necessidades humanas ilimitadas e os fatores produtivos escassos. Olha que interessante. Alguém já viu essa pirâmide alguma vez na vida? Ela é conhecida como pirâmide de Maslow. Professor, você não escreveu isso. É verdade. Aqui é a pirâmide de Maslow. Quem foi Maslow? Maslow foi um psicólogo. E ele disse o seguinte, ele disse assim, todo mundo tem necessidades. E todo mundo começa na base da pirâmide com as necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas? Comer, beber e dormir. Você consegue ficar sem comer? Não, não por muito tempo. Consegue ficar sem beber? Eu não consigo, ainda mais falando desse jeito. Consegue ficar sem dormir? Tem um teto, chega uma hora que você cai, você dorme. Então essas são as suas necessidades básicas. Num segundo momento, você vai dizer assim, eu preciso de moradia, eu preciso ter um lugar para dormir, um lugar para morar, e eu preciso de segurança. Você avançou aqui um degrau na sua escada, na pirâmide de Maslow. Depois as pessoas vão precisar de família, de relacionamento, de convívio social. Nós chamaremos isso de bases sociais. Aqui é onde entra família, mulher, filhos, marido, pai, mãe, irmãos, namorado, namorada. Entra nessa base, colegas de classe. Tá todo mundo aqui. É uma necessidade do ser humano. Depois vem a necessidade de realização para autoestima. Então, as mulheres, assim como os homens, cortam o cabelo, pintam o cabelo, fazem a sobrancelha, tiram a barba, compram uma camisa diferente, colocam um aparelho no dente, faz uma cirurgia plástica. O que é isso? É você querendo estar bem com você mesmo. Isso é uma necessidade de autoestima. E aí, por fim, vem a questão dos sonhos, né? Eu quero muito ter uma casa no campo, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ser o melhor funcionário da empresa e receber o prêmio nacional. Eu quero isso, eu quero aquilo. Está no campo da autorrealização. Aqui, se a gente for ainda para um lado da psicologia, usando a psicologia lacaniana, com o psiquiatra francês, Jacques Lacan, ele diz que essa linha aqui é a linha do desejo, e que a linha do desejo tende ao infinito. Ou seja, você nunca... Essa linha aqui, ó, ela é exponencial. Você nunca vai estar feliz. Por quê? Porque você sempre vai querer mais. Quando você tiver um carro, você vai falar, legal, agora eu quero um mais moderno, ou eu quero dois, eu quero um que faça o que o meu já não está fazendo. E a ideia do ser humano de sempre querer algo mais. Isso é inerente à condição humana. É totalmente normal. Mas, quando a gente analisa a pirâmide de Maslow, quando a gente analisa que todo ser humano passa por essa escada dentro de uma linha de necessidades, desejos e realizações, surgem os problemas econômicos. Por quê? Eu sempre vou querer mais, só que os recursos são escassos. Então, é mais ou menos assim. Dá para todo mundo no mundo ter uma casa própria? Não. Por quê? Porque a gente não tem nem planeta para isso. Não tem terra suficiente para isso. Quando o cara vai lá, ele já compra uma propriedade que é gigantesca. Acabou, ele já tirou a oportunidade de um monte de gente de comprar. Então, assim, o ser humano tem de lidar com a escassez. Eu vou fazer um exercício com vocês. Vocês todos têm um salário. Eu imagino que o desejo de vocês é incompatível com o salário. Tipo assim, eu acho que vocês querem mais coisas do que o dinheiro de vocês consegue comprar. Pelo menos eu sou assim, eu quero mais coisa do que o meu dinheiro pode comprar. Aí a gente continua trabalhando. Isso é o quê? Linha do desejo. A linha do desejo é sempre maior do que a linha dos ganhos.
E aí surgem os problemas e dúvidas com esses problemas. Que dúvidas são essas? O que eu vou produzir? Como eu vou produzir? E para quem eu vou produzir? Aqui, por exemplo, nessa dúvida, está a inovação tecnológica. Quando a gente fala assim que a Apple lançou o iPhone 12, pô, o 11 teu não está funcionando? Está funcionando, mas por que você quer o 12? Ah, porque eu desejo ter o 12. Está no campo da autorrealização. Então, quando a gente analisa a pirâmide de Maslow, que a gente já viu lá na nossa disciplina de marketing, mas quando a gente analisa essa cadeia dos desejos ligado às necessidades básicas de segurança, sociais, autoestima e realização, a gente consegue responder a esses problemas econômicos. O que eu vou produzir, como eu vou produzir, para quem eu vou produzir. Ou seja, analisando as necessidades das pessoas, você integra os fatores de produção para colocar no mercado bens e serviços. E aí a gente vai fechar aqui a nossa aula, esse é o último slide, com uma definição de agentes econômicos. Por que eu estou trazendo os agentes econômicos e eles não estão lá no programa da aula? Porque na atividade de hoje eu vou cobrar de vocês os agentes econômicos. Então, estou trazendo uma definição. O agente econômico é todo indivíduo, ambiente ou entidade que tem a capacidade de influenciar e movimentar a economia. Então, assim, quem aqui hoje pegou ônibus ou metrô? Guilherme. Guilherme pegou ônibus ou metrô. Quando o Guilherme pega o ônibus ou metrô, ele paga lá R$ 4,30 na passagem. No momento em que ele pagou R$ 4,30 na passagem, o dinheiro saiu dele, foi para o outro bolso, que é o da companhia de transporte, e ele obteve ali um serviço. Ele foi deslocado de um lugar para o outro. Hoje, o Guilherme teve um papel importante na economia. Ele foi um agente econômico. Por quê? Ele, como pessoa, circulou um bem pela economia, que é a transferência do dinheiro dele para a conta de uma empresa. E o que ele teve em troca? O serviço de transporte. E o tempo todo a gente está fazendo isso. Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai na padaria, quando a gente pega um ônibus, quando a gente pega um metrô, quando a gente viaja, a todo tempo nós estamos agindo como agentes econômicos. E tem alguns grupos aqui que são grupos importantes. O primeiro seria a pessoa, né, que eu nem coloquei, porque isso já é um pressuposto. Mas há um núcleo, o núcleo família. É o agrupamento dado ao conjunto de pessoas que atuam no mercado como consumidores, assim como mão de obra para o trabalho e produção. O consumo é a principal função desse agente econômico. Olha que interessante. Na família de vocês, o que a gente tem lá? Assim como na minha. As pessoas que moram no lugar e coletivamente realizam compras. Compra de mercado, paga água, paga luz, paga internet, às vezes paga aluguel, enfim. Funciona como um agente econômico de consumo. Porém, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, você sai para trabalhar, o irmão, a irmã sai para trabalhar. Então, vocês também têm o fator trabalho. Então, a família é um núcleo da economia importantíssimo. Por isso que, a todo tempo, a economia olha para a família e projeta na família diversas coisas. Como, por exemplo, quando uma pessoa vai vender uma casa própria, ela não vende o terreno, ela vende o sonho de você ficar com a sua família num local aconchegante. Por quê? A família é um núcleo de agente econômico. As empresas oferecem produtos e serviços para as famílias. Elas, portanto, desempenham o papel de produção. Então, quando a empresa vai vender, por exemplo, uma televisão, ela diz assim, imagine você com a sua família assistindo um filme no sofá. Já vendeu a televisão, já vendeu o sofá. E às vezes vende até o painel. Então, a empresa é um outro núcleo de agente econômico, só que ele está do outro lado, ele está do lado que produz os produtos e serviços para disponibilizar para as famílias. Aí nós temos o mercado. O mercado não é um agente físico, como a empresa que você vê lá, a empresa, a família, que é a família Silva, Pereira,
Fernandes. Não. O mercado é aquela ideia da mão invisível. São regras que criam um ambiente em que as famílias e as empresas se encontram. Então, quando você faz uma compra no iFood, no Mercado Livre, quando você vai até a feira, quando você se desloca até o mercado, isso é o mercado. Tudo que relaciona cliente e consumidor, nós chamaremos aqui de mercado. Aí tem o Estado. A principal função do Estado é a distribuição da riqueza e a preocupação com as necessidades coletivas. Depois a gente vai melhorar esse conceito, tá, gente? A gente vai descer mais nesse conceito, que é a ideia do mercado, é a ideia do Estado como agente regulador. Por que agente regulador? Porque o Estado precisa olhar para determinadas necessidades especiais de algumas pessoas. Por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade, você não tem dinheiro para pagar mensalidade, você vai no ProUni. O ProUni é um programa do governo. Quando você quer comprar uma casa, não tem dinheiro, você utiliza o programa Minha Casa Minha Vida. Quando você quer comer, não tem dinheiro para comer, você vai num restaurante chamado Bom Prato. Quando, por exemplo, no início da pandemia, as pessoas queriam vender álcool gel num preço absurdo, o Estado veio e diz, você tem que vender nesse preço, não pode vender mais caro do que isso. Então, o Estado funciona como agente regulador porque ele olha para a necessidade das minorias. E ele cria programas, que nós chamaremos de políticas estatais, para fazer com que tenha na sociedade mais equilíbrio. Então, é o passe livre, é a bolsa da universidade, é o programa Minha Casa Minha Vida, é o auxílio emergencial. Tudo isso é o Estado como agente econômico regulando a sociedade para trazer mais equilíbrio na relação. E, por fim, a gente tem o mundo. O mundo, aqui eu estou falando de globalização, né? Hoje, você compra uma coisa pela internet e muitas vezes isso está vindo da China. Então, tem a questão da importação, exportação, taxas alfandegárias, o mundo está todo conectado. Você consegue falar com uma pessoa que está nos Estados Unidos em tempo real. Por exemplo, eu tenho uma irmã que mora na Europa e eu falei com ela hoje mais cedo, não preciso mandar uma carta. Hoje, o conceito da globalização faz com que o mundo seja também um agente econômico. Dá um exemplo, professor, mais tangível. A China passou por uma crise e a produção de carne deles caiu, porque teve uma infecção e eles não puderam consumir a carne deles. O que acontece? Eles olham para o Brasil, é o grande celeiro do mundo, né? Em termos de produção agrícola e pecuária, e eles falam assim, Brasil, vou comprar carne de vocês. A gente fala top, por quê? Porque se você vai comprar em dólar, então está entrando um dinheiro que vale mais. Isso abastece a nação, melhora o nosso PIB. Então, a gente vende a carne para eles. Só que no momento que a gente vende a nossa carne para eles, você, brasileiro, vai no açougue, o que acontece com o preço da carne? Sobe. Por quê? Se a carne que estava aqui, a gente mandou para fora, a gente tem menos oferta. Consequentemente, a gente tem mais procura. E aí o preço aumenta. Olha que negócio louco. Acontece um troço na China, o preço da nossa carne aumenta. Isso é globalização. Também assunto para nós tratarmos na nossa disciplina. Certo, gente? Esses são os principais agentes econômicos. Chegamos aqui ao fim da nossa aula. Uma aula bastante densa, né? Com bastante conteúdo, vimos muitas coisas. Vamos fazer uma atividade. Como a aula está mais extensa, eu não trouxe as 3, eu trouxe apenas uma. E aí, depois eu deixo o exercício do Para Pensar e Responder para vocês fazerem em casa, ou me manda por e-mail, ou responde direto na plataforma. Vamos lá? Conforme a pirâmide de Maslow, é aquela que a gente viu, assinale a alternativa de realização pessoal. Alternativa A, de amor. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Alternativa B, de baixinho. Amizade, família e intimidade sexual. Alternativa C, de coração, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos.
Alternativa D, de docinho. Autoestima, confiança, conquista. Respeito dos outros, respeito aos outros. E a alternativa E, de escola, segurança do corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Qual é a alternativa que corresponde à realização pessoal? Vou dar uma colinha para vocês. Olha aí, ó. A realização pessoal está aqui, no topo da pirâmide. E aí? Temos D, temos E, temos D. Gente, a alternativa D, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. Isso está ligado ao nosso relacionamento com a gente mesmo. Quando nós adquirimos confiança, a nossa autoestima melhora, porque a gente se torna mais seguro para fazer algumas coisas. E a confiança tem a ver com, se eu confio em mim, você vai me respeitar. E aí eu tenho condições de respeitar você. E se eu te respeito, você me respeita e eu tenho segurança, eu tenho um bem-estar pessoal. Então, a autoestima e a alternativa D, ela está aqui nessa caixinha azul. Ela está no campo da relação do ser humano com ele mesmo. Essa resposta está errada. A alternativa E diz segurança do corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Nós estamos aqui no campo da segurança. Quando nós falamos de segurança do corpo, a gente está falando do sujeito que já tem aqui um plano de saúde. Segurança da propriedade, o sujeito tem a casa própria, ele tem onde dormir, ele consegue cuidar da família. Então, seria a segunda caixinha. Como nós estamos falando de realização pessoal, a gente está falando do topo da pirâmide. E o topo da pirâmide se encaixa melhor na alternativa C, de coração, que tem a ver com a moralidade, a criatividade, espontaneidade. Quando que você consegue ser mais espontâneo? Quando você não tem mais problema, quando você já tem a realização pessoal. Solução de problemas, ausência de preconceito e a aceitação dos fatos. Quando você tem a capacidade de lidar com tudo aquilo que acontece no mundo, você tem a autorrealização ou uma realização pessoal. Alternativa correta, alternativa C, de coração. E a pergunta, a Cibele não conhece a pergunta. Vamos lá, quem pode fazer a pergunta aí para a Cibele conhecer? Vocês se lembram da pergunta clássica? Ou não se lembram? E aí? Qual é a pergunta que eu sempre faço? Quem acertou? Nós não tivemos acertos. Mas a pergunta que eu sempre faço, Cibele, é assim, e Gabriel, né? Quem acertou, entendeu por que acertou? Porque às vezes a pessoa acerta, mas não é porque chutou, a intuição, mas não sabe por que acertou. E quem errou, entendeu por que errou? Então essa é uma pergunta que eu vou fazer toda a aula. Porque você pode acertar ou errar. Só que mais importante do que acertar ou errar é se acertou, entender por que acertou, e se errou, entender por que errou. Então a pergunta que eu faço para vocês hoje fica pela metade. Quem errou, ou vocês que erraram, entenderam onde erraram? Sim, não, talvez ou mais ou menos? Sim. Sim.
Sim. Ótimo. Isso é o mais importante. E agora, o para pensar e responder. Olha o desafio que eu tenho para vocês. Isso vocês vão fazer lá na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, ou podem me mandar também no meu e-mail. O que eu quero de vocês é relacione os agentes econômicos com os fatores de produção para a criação de um modelo econômico. Então, hoje nós falamos de diversos modelos econômicos. Eu quero que você me conte o modelo econômico em que tem fator de produção e agente econômico. Depois que você fizer isso, com o modelo econômico desenvolvido, eu quero que você me indique os problemas fundamentais partindo da pirâmide de Maslow. Então, hoje você vai fazer um catadão da aula toda. Primeiro, relacionar o fator de produção com agente, com agente econômico para desenvolver um modelo econômico. E depois, você vai apontar os principais problemas desse modelo partindo da pirâmide de Maslow. Beleza, pessoal? Obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter reservado esta noite para o compartilhar do saber. É sempre uma alegria dividir as minhas noites com vocês e eu os aguardo na nossa próxima aula. Um grande beijo no coração e até a aula que vem. Boa noite. Because we only have one conversation a week. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. You helping me preach. This music's the only thing keeping the peace when I'm falling to pieces. Look at the sky tonight. All of the stars have a reason.